a verdade sobre o diabo em cada religião. Você ficará chocado. Começa aí a promessa. Mas o que exatamente essa frase quer dizer? Será que todas as tradições falam do mesmo inimigo? Ou será que estamos diante de imagens diferentes, moldadas por cosmologias, poesia sagrada, política e medo coletivo? Neste vídeo, vamos fazer uma viagem comparativa. Vamos abrir os livros Hear Mitos, ouvir sermões e conversar com historiadores, para entender como cada tradição imagina o mal. A promessa é forte. A conclusão será surpreendente, mas nem sempre no sentido que a cultura pop espera. Vamos trazer precisão histórica, contexto teológico e, quando for o caso, mostrar como a iconografia popular transformou personagens que originalmente eram bem mais complexos. Comecemos pelo cristianismo, porque é aí que nasce grande parte da imagem popular do diabo no Ocidente. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Satã significa acusador ou adversário, e aparece, por exemplo, no livro de Jó. Ali, a figura que desafia a integridade de Jó atua como um membro da corte celestial, um fiscal que apresenta acusações e recebe autorização para testar a fidelidade humana. Isso é muito diferente da figura absolutista e totalmente maligna que a imaginação medieval consolidou depois. No Novo Testamento, episódios como a tentação de Jesus no deserto, relatado em Mateus e Lucas, reforçam a ideia do tentador, uma presença que propõe desviar do caminho ético-religioso. Mais adiante, em textos apocalípticos como o livro do Apocalipse, a linguagem simbólica menos serpentes, dragões, bestas, menos alimenta interpretações que, ao longo dos séculos, foram sendo literalizadas em sermões e ilustrações. A imagem que hoje circula em filmes menos chifres, rabo, tridente, não vem diretamente da Bíblia. É fruto de sincretismos visuais, da arte medieval, de teatro moralizante e da apropriação de elementos pagãos, como a iconografia do deus Chifre-Pan, que foram reaproveitados para representar o mal. Importante enfatizar na teologia cristã clássica, ainda que demonizado, Satanás é criação, criatura, não um princípio igual a Deus. Isso explica por que, em discussões cristiológicas e teológicas, a ênfase recai sempre sobre a soberania divina e a responsabilidade moral humana, não sobre um dualismo cósmico entre dois deuses rivais. Percebe-se então que o que entranhou na cultura popular é uma mistura de imagem literária, exegese posterior e necessidade social de encarnar o perigo moral em figuras. Mas e se você acha que essa é a única maneira de imaginar o mal, espere até vermos o que o Islã tem a dizer sobre isso. Se esse tipo de comparação histórica te interessa, já se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora, seguimos. No Islã, a figura que mais se aproxima do que muitas tradições ocidentais rotulam de diabo é Iblis. O relato corânico conta que Iblis, criado do fogo, segundo algumas leituras, recusou-se a prostrar perante Adão por orgulho, e por isso foi expulso. A narrativa é direta sobre a origem do conflito: orgulho, recusa e consequência. Mas há duas diferenças cruciais em relação a algumas leituras populares. Primeiro, Iblis não atua de forma independente e absoluta. Sua ação é sempre retratada em tensão com a vontade divina, menos em vários versos do Alcorão. Iblis pede tempo até o dia do juízo para desviar os humanos, e essa atuação é permitida dentro de um quadro teológico, onde Deus permanece soberano. Segundo, nas tradições islâmicas normativas há sempre um forte destaque para a luta interior, o jihad al-nafs, a luta contra o ego e as inclinações baixas. Em muitas exegeses, o verdadeiro combate não é entre dois princípios cósmicos igualmente poderosos, mas entre a vontade humana e suas tendências. Em outras palavras, Iblis pode tentar, mas a ênfase moral do Islã frequentemente volta para a responsabilidade humana diante da tentação. A figura funciona como aviso e teste, menos como um concorrente teológico de primeira ordem. Passando para o judaísmo, é importante perceber que a noção de Satã tem raízes semânticas na própria língua. Satã é um papel, um acusador, no livro do Job, que já mencionamos. Essa figura aparece inserida numa corte divina, onde anjos e seres celestiais
representam funções, e o acusador apresenta questões sobre a fidelidade humana diante de calamidades permitidas pelo próprio divino. No judaísmo bíblico em si não existe a mesma personificação absoluta do mal, que aparece em algumas leituras cristãs posteriores. Ao longo da história judaica, literatura intertestamentária e textos apocalípticos desenvolveram imagens mais vívidas e, em alguns círculos, mais personificadas do mal. Porém, de forma geral, a tradição rabínica privilegia a complexidade ética, a lei e a responsabilidade comunitária, mais do que um dualismo demoníaco. O que aqui importa é compreender que, no contexto judaico, o acusador opera dentro de limites e sob a autoridade divina, e sua função é muitas vezes judicial e pedagógica, não a de um príncipe do mal absoluto. Agora mudamos o mapa e vamos à Índia. No hinduísmo, não existe um diabo único comparável ao modelo ocidental. Há uma galeria inteira de seres antagonistas: asuras, rakshasas, demônios locais e antagonistas epopeicos. Tomamos Ravana, personagem central do Ramayana, como exemplo paradigmático. Ravana é, ao mesmo tempo, um rei poderoso, um estudioso, um devoto de Shiva, e também o antagonista que sequestra Sita, desencadeando a missão de Rama. Esse complexo ambivalente, erudição e devoção, combinadas com ato de orgulho e desordem menos, mostra que a tradição hindu concentra a ideia de mal, em termos de desarmonia com o dharma, a ordem, o dever, não em uma personificação unilateral. Além disso, muitas histórias hindus contemplam a possibilidade de redenção e transformação. O mal surge quando há ruptura do equilíbrio cósmico e moral, e a solução passa pela restauração do dever e pelo karma. Em resumo, no mundo védico, o antagonista ilustra desequilíbrio e ignorância, e muitas vezes conserva traços humanizados que permitem compreensão e até arrependimento. No budismo, a imagem de diabo ganha uma roupagem ainda mais interna. Mara é a personificação das ilusões, das tentações e de tudo aquilo que impede a realização da iluminação. As narrativas sobre o Buda sob a árvore Bodhi descrevem Mara enviando tentações, seduções sensoriais, medos, dúvidas menos, na tentativa de impedir a iluminação. O que essa história pretende comunicar é menos a derrota de um ser externo e mais a superação das forças psicológicas que mantêm o ser preso ao ciclo do sofrimento. A ênfase é terapêutica. Compreender e eliminar as aflições mentais. Assim, a batalha mais importante é dentro do coração e da mente. E o inimigo é uma condição psicológica e existencial a ser transformada, não uma entidade cósmica a ser conquistada em termos militares. Nas religiões afro-brasileiras, como Candomblé e Umbanda, encontramos outra dissonância entre imagem popular e realidade litúrgica. Entidades como Exu, mensageiro das encruzilhadas, agente da comunicação entre mundos, e a figura popular da pombogira desempenham papéis complexos, guardiões de caminhos, intermediários que ajudam a negociar desejos e conflitos, com o encontro violento entre povos africanos e o colonialismo cristão. Essas figuras sofreram um processo de demonização. Foram muitas vezes equiparadas ao diabo pelos colonizadores que buscavam deslegitimar práticas e autoridade religiosa dos povos escravizados. Além disso, elementos de festa, sexualidade e ambivalência moral foram caricaturados como prova de imoralidade. Ao revisitarmos a história, percebemos que muitas das imagens pejorativas derivam não de fontes internas às religiões afro-brasileiras, mas do esforço de poderes externos de controlar e estigmatizar. Portanto, entender Exu ou Pombagira exige recuperar o sentido ritual e social dessas entidades, longe da lente simplista que as transforma em demônios. Viajando ainda mais para o passado, o zoroastrismo oferece um quadro notavelmente dualista. Na cosmologia zoroastriana, Ahura Mazda representa o princípio do bem e da ordem, enquanto Angra Mainyu, também grafado como Ahriman em algumas tradições, atua como força destrutiva e do mal. O conflito entre essas potências é cósmico e tem uma resolução escatológica. A tradição prevê um fim dos tempos em que o bem triunfa. Esse dualismo
influenciou debates teológicos posteriores em outras regiões. Mas é fundamental sublinhar que, mesmo aqui, o mal tem uma função narrativa e moral dentro de uma cosmologia específica. É o agente que explica a existência do sofrimento, e que, ao ser enfrentado, torna possível a restauração da ordem. Diferente de modelos que personalizam o mal como prova ou teste divino. O zoroastrismo apresenta uma rivalidade cósmica relativamente explícita, com consequências escatológicas claras. No espiritismo kardecista, por sua vez, a abordagem do mal é muito distinta da personificação demoníaca. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos e outras obras, descreve espíritos obsessores como seres humanos desencarnados em sofrimento ou confusão moral, não demônios eternos e irreconciliáveis. Segundo essa visão, a influência negativa decorre de afinidades espirituais e de estados morais, e a solução está na reforma íntima, educação, caridade, prece e trabalho moral. Assim, o problema não é a existência de um príncipe do mal imutável, mas sim a condição evolutiva dos espíritos e a necessidade de transformação ética e espiritual. A ênfase é terapêutica e pedagógica, não guerreira. Com esses blocos sobre as principais tradições feitas, é hora de cruzar o mapa e fazer uma síntese que responda à promessa do título. Qual é, afinal, a verdade sobre o diabo em cada religião? Primeira constatação: não existe uma única verdade universal. O que existe são respostas que fazem sentido dentro de cosmologias diferentes. Em algumas tradições, o mal é uma função jurídica, menos o acusador, que testa a integridade humana. Em outras, é uma força interna menos ilusões, desejos, ego. Em tradições dualistas, é um princípio cósmico, que combate o bem. Em práticas mediadoras, é uma categoria ambígua, às vezes estigmatizada por forças externas. Outra constatação: muitas imagens que hoje tomamos por a verdade, o demônio cornudo, o tridente, a pele vermelha, são construções visuais e culturais, produto de idades médias, novelas, teatro e cinema. Essas imagens funcionam bem como símbolos dramáticos, mas elas simplificam realidades teológicas muito mais complexas. Há também um fio comum que vale a pena sublinhar. Em boa parte das tradições, o mal tem uma função pedagógica, quer seja através do teste Jó, da tentação Jesus, Buda, da desobediência Iblis, ou da influência de espíritos menos evoluídos. Espiritismo: a presença do mal é frequentemente usada para ensinar algo sobre responsabilidade, escolha e transformação. Mesmo em sistemas dualistas, onde o conflito é cósmico, a narrativa costuma apontar para uma solução, restauração, vitória final do bem ou reciclagem ética das almas. Isso nos leva à conclusão prática mais relevante: compreender as diferenças diminui o medo e a estigmatização. Saber que Exu não é o diabo no sentido cristão, ou que Mara simboliza estados mentais a serem transcendidos, muda a forma como lidamos com o outro e com nossas próprias ansiedades. Antes de encerrar, quero destacar 2 perigos que aparecem com frequência na cultura popular e que merecem atenção crítica. Primeiro, a tentação da equivalência superficial. Rotular todas essas figuras com a mesma palavra diabo apaga nuances e produz equívocos teológicos e culturais. Segundo, a força do imaginário visual. Iconografias espetaculares vendem bem, mas muitas vezes deslocam o sentido original dos textos e rituais. O jeito responsável de aproximar o tema é sempre nomear a tradição e dizer, claramente, que estamos descrevendo segundo esta corrente ou na interpretação majoritária. Isso preserva o respeito e evita generalizações que ferem comunidades. E qual é a verdade final que o título promete? Não há uma única verdade sobre o diabo, mas há um padrão revelador. A imagem do mal é sempre construída em relação à visão qualitativa do ser humano, ao projeto de mundo e à necessidade histórica de explicar sofrimento e tentação. Em algumas tradições, o mal aponta para o exterior. Existe um adversário a ser vencido. Em outras, as forças que nos prendem são internas. Em muitos casos, a iconografia que nos assusta hoje é uma colagem histórica menos arte, política, medo e poder, e não uma descrição direta dos textos sagrados. Saber disso
não elimina a preocupação moral, mas nos dá ferramentas melhores para dialogar, estudar e respeitar as diferenças. O impacto prático disso tudo é simples. Entender os outros reduz o medo irracional e a perseguição. Entender-se reduz a propaganda que transforma a diversidade religiosa em ameaça. Se você vive em uma comunidade plural, reconhecer que o amigo vê como Exu pode ser uma figura de mediação e não um capeta, ajuda a construir convivência. Se você usa uma imagem do diabo para assombrar ou excluir, talvez valha a pena revisar as fontes antes de continuar. Para quem quiser se aprofundar, algumas leituras recomendadas. O livro de Jó na Bíblia. Os relatos da tentação nos evangelhos Mateus 4 e Lucas 4. Passagens do Alcorão que tratam de Iblis. O Ramayana para compreender Rovena. Os Sutras, que contam a resistência de Mara diante do Buda. O Avesta, e estudos sobre zoroastrismo a respeito de Angra Mainyo e as obras de Allan Kardec. Em especial, o Livro dos Espíritos, para uma visão kardecista dos espíritos obsessores. Artigos acadêmicos sobre religiões afrobraçalares são essenciais para entender Exu e Pombagira em contexto. Procure autores que trabalhem com fontes orais e com respeito antropológico. Por fim, qual dessas visões te surpreendeu mais? A imagem do acusador judicial no judaísmo. O tentador interno no budismo. O Iblis, que age sob permissão divina. O Ravena, erudito e ambíguo. A dualidade cósmica do zoroastrismo, ou a explicação kardecista, para obsessores. Comenta aqui abaixo qual te pegou de surpresa e por quê. Se este vídeo te ajudou a ver o tema com mais nuance, deixa o seu like. Se inscreve no canal para mais comparações históricas e compartilha com alguém que ainda acha que todas as religiões falam do mesmo diabo. Obrigado por ficar até aqui. E lembre-se, o que chama diabo, em um contexto, pode ser, em outro, um aviso sobre nossas próprias escolhas.